Olá, estamos começando o primeiro episódio Saber Sênior Trajetórias, o podcast que discute a questão do envelhecimento em suas múltiplas dimensões, uma produção da Rede Geronto em produção com o EMEI Academy. Neste episódio, iremos falar sobre o direito de envelhecer com dignidade. O mundo está envelhecendo e em ritmo acelerado, e a década do envelhecimento saudável, promovida pela Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, surge como uma iniciativa global para garantir que essa fase da vida seja vivida com respeito, qualidade e bem-estar. Para aprofundarmos este tema, temos o prazer de receber Cristina Hoffmann, consultora para o envelhecimento saudável da OPAS. Cristina tem uma vasta experiência na área, já atuou como conselheira do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa e contribui diretamente para a formulação de políticas públicas para essa faixa etária. Seja muito bem-vinda, Cristina, e nos conte mais o seu saber sênior, já que você é a nossa convidada número 1 dessa série de podcast. Oi, obrigada, Suzana, pelo convite. Obrigada, pessoal. Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês. E já começo falando que achei muito legal o nome, né? Que é o Saber Sênior, né? Que vocês e, e é muito importante porque são vários os saberes e várias as formas também de envelhecer. E parabéns pela iniciativa, parabéns pelo programa, sucesso. Obrigada, e obrigada por ser a nossa número 1, vai ficar para sempre, ó, no nosso coração. Fico feliz, muito obrigada, eu que agradeço. Cris, você sabe que eu sou sua fã, você sabe que eu adoro assim o seu Obrigada. trabalho e as ações que você desenvolve na questão do envelhecimento, né? Eu queria, para começar, a gente está aqui em Aracaju e Aracaju, ela é uma cidade que tem 30% de idosos. Esses idosos precisam ser cuidados e olhados a partir da política pública, mas a partir de uma necessidade urgente, né, e premente, porque existem as leis, existem as ações, mas muitas vezes não se alcança esse processo. Então, assim, para uma fala inicial, eu queria que você colocasse a questão do envelhecimento no mundo. É uma perspectiva, né? É um fenômeno que não vai voltar atrás, a pirâmide vai se inverter e os padrões e costumes vão mudar, né, a partir de já. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Bom, falar de envelhecimento, embora seja, né, a temática do envelhecimento, a gente pensa na perspectiva assim de já ter um tempo transcorrido, mas a gente pode dizer que não é tão assim, há tanto tempo que se discute, se a gente for pensar, embora o movimento de envelhecimento ele esteja acontecendo de uma forma bastante acelerada. Tiveram países, em especial os países da Europa, que eles tiveram um tempo muito grande assim de pensar, de se preparar nesse processo de envelhecimento. E nós, o Brasil e os países das Américas de um modo geral, têm esse tempo muito mais curto, digamos assim. E isso traz também consequências, né? Então, a gente pode dizer que existe uma diferença em termos de movimento de envelhecer, tanto na região das Américas, né, nos países das Américas como um todo, em relação aos países da Europa. Por quê? Porque nessa rapidez, digamos assim, né, a gente acho que muitos de vocês talvez já tenham visto um gráfico que fala da diferença de tempo, né, que alguns países, como a França, que levou 150 anos, para dobrar o percentual de 10 para 20 da sua população de pessoas idosas, enquanto o Brasil se estima que faça isso em 25 anos. Então, você vê que é muita diferença. E por que isso é importante? Porque nós temos que avançar em muito,
em especial na aplicabilidade dessas políticas, porque, como você destacou no início, a gente tem muitas políticas, a gente tem planos, a gente tem várias iniciativas no Brasil, iniciativas importantes, mas a gente não tem tanto essa aplicabilidade no nosso dia a dia, né? Então, o que que isso significa? A gente está vivendo um processo de transição muito grande, né? Onde a gente tem todas as prospecções são de que em 2030 a gente faria a virada da nossa pirâmide, mas a gente sabe que isso já vem acontecendo já há alguns anos, que é ter um número maior de pessoas idosas em relação ao número de crianças e adolescentes. Isso traz muitas implicações, né? Traz implicações, em especial na forma como nós, os nossos serviços, as nossas políticas, em especial, se a gente for pegar aqui a área da saúde, né? A gente ainda tem um sistema muito focado na questão das resoluções dos problemas e das doenças de forma aguda, e esse grupo populacional que cresce a cada dia traz junto também outros perfis, né? O perfil epidemiológico, né? Com a prevalência de doenças crônicas, essa mudança demográfica, o perfil demográfico, num contexto de tantas outras mudanças que acontecem, né? Essa mudança tecnológica, a transição nutricional, né? Então são várias questões que caminham junto e que precisam levar, ou melhor, provocar adaptações, a gente poderia dizer assim, né, na nossa sociedade como um todo e, inclusive, na nossa própria forma de pensar o nosso próprio envelhecimento também, né? Com certeza. Aqui em Aracaju, nós estamos com uma faculdade que é uma faculdade de um curso de graduação único na área de direito, que é a faculdade que se chama IMEI, Instituto Mariano de Estudos e Inovação. E essa faculdade, ela tem um curso de direito, mas um curso de direito voltado especificamente para 60 anos ou mais. E foi um desafio construir esse processo, porque fazer um curso que tenha na sua previsão um currículo adaptado, ter um currículo que leve em consideração a aprendizagem ao longo da vida e o saber acumulado das pessoas que a gente também, né, coloca como saber sênior, foi imenso, porque adaptar as normativas do Ministério da Educação, isso que você está falando, a legislação, a prática, levou mais ou menos 1 ano e meio para que saísse do papel. Então, muitas vezes, essas ações, a legislação exige, né? Mas o, o ato burocrático para ação lá na ponta há uma discrepância, né, muito grande em relação a esse processo. Então a gente precisa, Cris, e aí eu queria que tu trouxesse a tua bagagem assim, como pesquisadora, como agente, né, que já foi agente pública e que hoje trabalha num organismo internacional, a OPAS, ela é um organismo muito importante, que trabalha com a questão da saúde, com as demandas sociais em saúde, que tu colocasse assim, essas políticas, no caso do Brasil, né? Vamos trazer para a nossa realidade, que são provocadas a partir do Estatuto da Pessoa Idosa e agora, mais recentemente, a Política Nacional de Cuidados. Você acha que isso vai mudar a perspectiva desse idoso de uma forma mais rápida? Primeiro, assim, acho super legal essa iniciativa do curso, isso é muito importante, porque, como você falou, é pensar na capacidade, na possibilidade, inclusive de escolha das pessoas, de darem continuidade ao seu conhecimento, à sua educação, independente da idade que tenham. E, em especial, nessa fase, né, do envelhecer, que muitas vezes não é associado como uma fase onde as pessoas possam trazer contribuições, onde as pessoas não têm o seu saber muitas vezes valorizado, enfim. Mas no campo das políticas, como você está falando, eu acredito que são avanços bem importantes, sim.
A política de cuidados associado à própria diretriz principal, a gente pode dizer assim, do estatuto, né, da pessoa idosa. Nós temos também uma política nacional de saúde da pessoa idosa, né, que foca, que está em um processo de revisão, inclusive, de atualização. São muito importantes porque trazem visibilidade, digamos assim. Então, é muito importante que a gente tenha. Mas a gente ainda tem que avançar muito no sentido de inclusão dessa perspectiva do envelhecer, entendendo o envelhecimento como um processo, uma etapa do nosso curso de vida, pensando nisso, pensando no envelhecer como uma fase, uma etapa, um ciclo do curso da vida, é muito importante que outras políticas também estejam atentas. Por exemplo, a gente tem uma política de saúde da mulher, política de saúde do homem, a própria política da pessoa idosa. Então, essas políticas, de modo geral, e não só essas, mas quando a gente fala da política de cuidados paliativos, que também recentemente a gente teve, né, publicada, ou a política de cuidados, é muito importante que a gente, que essas políticas retratem e identifiquem em que sentido, em que ponto elas atenderão às necessidades da população. Porque uma política em si, né, qualquer que seja a política, ela é elaborada, ela é escrita, ela é formulada a partir da identificação de uma questão importante de saúde, né, não de saúde, mas uma questão pública, né, um problema público, digamos assim. Especificamente no campo da saúde, a gente vai identificar o que, que seria um problema central, um problema-chave, que justificaria ou que registraria a necessidade de se ter uma política, então, voltada para o grupo populacional das pessoas idosas. Então, a gente vê que, quando a gente pensa numa política, a gente vai pensar na resolução de uma questão, de uma necessidade ou de um problema. E a política de cuidados, ela tem uma perspectiva muito importante de atender a necessidades de um grupo dentro do grande grupo, digamos assim, de pessoas idosas, que hoje no Brasil a gente gira em torno de 32 milhões de pessoas, né? De atender um grupo que é um grupo que apresenta uma maior vulnerabilidade, a gente poderia dizer, de necessidade de cuidado. Porque a Política Nacional de Cuidados, ela foca não só nas pessoas idosas, mas nas pessoas com deficiência, em crianças, enfim, e na própria figura também dos cuidadores. E a gente pode dizer que em vários aspectos dessa política, ela vai ter que conversar e responder às necessidades também das pessoas idosas. Por quê? A maior parte dos cuidadores, na verdade, são cuidadoras, são mulheres idosas. A gente vê uma necessidade de atualização das políticas, por exemplo, quando a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa foi formulada na primeira versão, em 1999, depois em 2006 ela foi revisada, e agora ela vai ser revisada novamente. Nessa época não se tinha recorte, por exemplo, racial, não se tinha questões que chamavam atenção para outros grupos que também são invisibilizados, como, por exemplo, população LGBTQIA+. Então, assim, são questões que precisam ser abordadas nessas políticas de uma forma geral. Então, todas essas políticas unidas, elas têm um potencial muito grande de melhorar a qualidade de vida das pessoas, de buscar responder e garantir os direitos das pessoas, né? E essa é uma questão muito importante porque este grupo populacional é um grupo que também tem muitos dos seus direitos violados ou não Com atendidos. certeza. E entre eles a questão da violência é muito grande, né? Sim, é muito diversa, e nas diversas formas, né, de violência, e é muito é muito impactante, você, né, como você traz, assim, dessa questão da violência, porque a gente tem a violência física, emocional, patrimonial, sexual,
a violência e a violência autoinfligida também, né, que é uma questão muito séria, porque tem uma ligação direta com outras questões que não são respondidas, digamos assim, pelo Estado, né, de uma forma geral, no sentido de suporte que muitas vezes as pessoas precisam. Um exemplo disso que me chama muita atenção é, por exemplo, a taxa de suicídio entre pessoas idosas, sendo que o grupo de homens com mais de 70 anos apresentam uma taxa de suicídio maior do que a média nacional. Né? A média nacional é em torno de 7,8%, 8%, 8% a taxa, né? E entre homens idosos, acima de 70, está em torno de 18%. Então, é muita diferença, né? É muita necessidade de olhar para a população. E junto com isso, e eu acho que para transformar isso, a gente precisa também mudar um pouco a forma como a gente olha para o envelhecimento, ou como a gente olha para o envelhecimento do outro e para o nosso próprio envelhecimento, que está permeado por questões como preconceito e estigma, né, também. E é perfeito quando você fala isso, porque, por outro lado, né, quando nessa perspectiva de longevidade, vamos viver mais. Mas se a gente não se cuidar, não vai ter uma qualidade esse envelhecimento, né? E não tem política pública que dê solução para essa questão que é individual, mas é coletiva, né? Sim, E que também ela é intergeracional, porque você precisa do cuidado, você precisa ter uma política que cuide de cuidadoras, porque as cuidadoras, assim, várias reportagens têm mostrado que as cuidadoras estão precisando de assistência, né, também, e estão precisando de formação. Então, assim, é uma realidade que começa a, a, a modificar, como a questão do comércio. Esses dias, Cristina, eu falei assim, olha, o sistema bancário está diminuindo as, os bancos. Então, assim, você não encontra mais o seu gerente, tudo é digital, né? Com o envelhecimento da população e com a realidade do Brasil, que não é uma realidade tão escolarizada assim, tanto processo, daqui a pouco vão ter que voltar agências para atender esse público, que não vai ser alcançada por toda essa literácia digital. Então, assim, esse cidadão, até às vezes as idosas ficam assim, como é que eu passo um Pix? Elas não sabem fazer isso. E aí o Brasil é campeão em golpes contra idosos, a questão tecnológica, a questão da inteligência artificial, e, a questão do chat GPT, que tudo é digital e nada mais é analógico, né? Assim, você não pensa mais, esse saber sênior que também precisa, por outro lado, ser resgatado. Então, fica muito difícil esse processo. E aí eu queria pular um pouco contigo nessa questão mais abrangente para a saúde mental, que também é sua área. Eu tenho verificado que os idosos, eles reclamam muito de solidão. Então, quanto mais velho eu fico, mais sozinho eu fico. Como é que você acha que a solidão vai ser o grande problema dos próximos anos? essa é uma questão super importante, porque junto com aquele gama de mudanças que a gente comentou, né, que vem acontecendo, epidemiológica, demográfica, como que chama, tecnológica, enfim, a gente também tem mudança nas configurações familiares, né? Então, as pessoas acabam tendo um número menor de filhos, muitos, ou às vezes têm, mas moram em outros municípios, enfim, com o passar, né, do tempo, muitas vezes você perde o seu companheiro, a sua companheira, né, enfim, a pessoa com quem você divide a sua vida, ou mesmo pessoas que decidem que não querem, que querem morar sozinha, que não necessariamente terão companheiros. Então, isso reflete nesse processo de envelhecer e muitas vezes na solidão, que tem vários aspectos. Um a respeito, que é ligado a essa, digamos assim, falta ou diminuição de uma rede social ou familiar, e outra também, que também pode acontecer,
mesmo você tendo essa rede, mesmo você tendo essa falta, de rede social ou familiar, você não tem, ou a su os seus próximos, digamos assim, não têm aquela condição de manter uma pessoa idosa e muitas vezes, pode, caminhar para uma institucionalização, ou então, esse diminuição nas famílias também diminui o número de pessoas, né, então é muito importante que as pessoas idosas tenham, ao longo da sua vida, essa atenção no sentido de cultivar, relacionamentos, sejam amizades, pessoas, de convivência, enfim, para que tenham, esse suporte social e familiar que é fundamental, é muito importante. E a solidão, muitas vezes, ela leva a sentimentos e repercutem também na saúde física da gente, né, seja por uma maior angústia, uma maior ansiedade, uma depressão, muitas vezes, e isso precisa, ser levado em conta, ser objeto, inclusive, de políticas também, de ações. Então, a implementação, por exemplo, de espaços de convivência, centros de convivência, espaços de troca, né, entre as pessoas, que possibilite a circulação das pessoas nos territórios, nas cidades. Isso é muito importante, porque infelizmente, num número considerável de pessoas, a partir do nosso processo de envelhecer, a gente também tem alguns declínios, digamos assim, na nossa funcionalidade, muitas vezes, em dificuldades, por exemplo, eh, de sair, por exemplo, sem a ajuda de alguém ou sem a ajuda de uma tecnologia assistiva, muitas vezes, enfim. Isso, às vezes, faz com que as pessoas fiquem reclusas na sua casa, no seu bairro. "Ah, não, mas é porque caminho devagar, o pessoal quer passear, quer ir no shopping. Não, vou ficar por aqui, é melhor". Então a pessoa acaba se recolhendo, ou às vezes até mesmo por medo, né, de cair, por medo da segurança, né, seja ela do ambiente, seja ela da sua, hã, capacidade, digamos assim, de caminhar, seja pela não preparo das cidades nas calçadas cheias de buraco, espaços que são só escadas, e não é só para a pessoa idosa, muitas vezes são barreiras que se aplicam a outras pessoas, pessoas com deficiências, pessoas que têm alguma outra dificuldade, enfim, né, também. Aqui em Aracaju, nós temos um problema muito sério, Cristina, com as calçadas. Elas têm muitos desníveis, né? E a queda, é um problema sério enfrentado pelos idosos, porque se ele cai e se quebra, né? Então, se ele tem a queda, ele pode ter uma série de outras, além de, né, de ficar imobilizado e todo o processo, pode desencadear uma série de outras questões que são perigosas para ele, né? Sim, com certeza. Aqui é muito, não sei se tu já teve aqui, mas assim, é muito. Teve um estudo pelo Estudo ELSE Brasil, né, que é uma pesquisa, multidimensional, que mostrou que em torno de 25% das pessoas idosas, podem passar por uma queda, e a queda, ela, além dos problemas, né, que podem levar a, enfim, fraturas, às vezes internações, né, ela também pode trazer uma maior insegurança, né, na circulação pela cidade, então isso é uma questão muito importante. E me faz pensar num programa muito importante que a OMS tem, né, e nós, na OPAS, na Organização Pan-Americana da Saúde, buscamos incentivar muito os municípios, que é o programa Cidade Comunidade Amiga da Pessoa Idosa. Esse programa, ele é muito importante, porque ele tem uma finalidade de, estimular, digamos assim, de, contribuir para que os municípios integrem as suas políticas, no sentido de
melhorar os ambientes, os territórios. Então, tornar os ambientes mais amigáveis significa que aquele ambiente ele será mais acolhedor, mais seguro, terá possibilidades de promover a participação das pessoas idosas no dia a dia daquela cidade, daquela comunidade. Então essa é uma questão de extrema importância, porque uma cidade que é preparada, né, para atender às necessidades das pessoas idosas, ela está preparada para atender às necessidades de todos os grupos populacionais, sejam de crianças, sejam de gestantes, seja de jovens, né, porque ela vai falar de uma maior segurança, ela vai falar de um melhor acesso e acessibilidade, ela vai falar de transporte de qualidade, de saúde, serviços, de espaços de convivência, de praças, enfim, ela vai buscar que os ambientes propiciem com que as pessoas participem mais e tenham maior qualidade de vida também. Nós vivenciamos esse processo, Cris, na Itália agora, né? Nós tivemos na imersão pela Rede Geronto, que você conhece também, né? E aí nós levamos 39 pessoas para o evento, que também estava com atividades junto com a Rede Unida, no Laboratório Ítalo-Brasileiro de Saúde Coletiva, e vivenciamos a perspectiva em Módena da cidade amiga da demência. Então foi muito importante entender esse processo, que segue também, né, essa perspectiva da Organização Mundial de Saúde, né, e de vocês na OPAS, mas que tem um foco específico lá no caso de Módena. Eles criaram uma perspectiva relacionada à demência e ao Alzheimer, porque é muito alto o índice lá. Então, foi uma vivência super importante que nós fizemos e foi legal. E é importante que o Brasil também tem algumas cidades no Brasil que são, né? E que seria legal que Aracaju também fosse. Seria muito legal, exatamente. No Brasil hoje a gente tem 50 municípios, né, distribuídos, em, assim, praticamente todas as regiões. No Nordeste a gente, eu não quero mentir, mas eu acho que a gente não tem nenhum município, a gente tem, deixa eu ver, não, a gente tem no Norte, a gente tem o Pará e tem, sim, tem no Piauí, tem um município. E depois a gente tem alguns, no Paraná, a grande maioria dos municípios, no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais. E é muito importante, porque é uma grande mobilização, né, dos municípios e um compromisso também, e uma manifestação dos gestores de que precisam, né, olhar, né, e melhorar a qualidade de vida da sua população, que é a população que mais cresce, né. Então essa é uma questão muito, muito importante, porque traz uma transformação a partir de tudo que a gente já viu e a gente tem visto, né, de aumenta o número de pessoas ao longo do tempo, né, a gente vai ter a inversão da nossa pirâmide, a gente precisa se preparar para o envelhecimento, e não é à toa que em função disso também, né, Susana, que a Organização das Nações Unidas declara, então, né, a década do envelhecimento saudável, essa década, né, de 2021 a 2030, que é uma tentativa, digamos assim, um estímulo para que os países pensem a questão do envelhecimento, né, que contribuam para que as pessoas vivam mais, como a gente tem vivido mais, isso é muito positivo, mas a gente precisa viver mais com qualidade de vida, né, essa é muito importante, porque todo mundo quer viver mais, mas a gente quer viver com qualidade. Com certeza, Cris. Assim, para as nossas, o nosso papo está terminando. Queria te agradecer e dizer que você está convidada, né? Super convidada para vir aqui no e-mail, que você está super convidada para discutir com a gente. E quem sabe que tal a gente provocar juntas, né, Aracaju para se tornar a cidade amiga.
amiga do idoso, né, da pessoa idosa. Ia ser muito legal a gente fazer, né, esse processo juntos entre a faculdade, a OPAS e a Rede Geronto. Muito Com obrigada. certeza. Obrigada Eu que pela, agradeço. obrigada pela oportunidade, obrigada por estar com a gente e, com certeza, parabéns pelo trabalho que você desenvolve ao longo da sua trajetória. Obrigada, eu que agradeço e, assim, e é muito legal, conhecer a experiência, né, de vocês, do podcast, da universidade, Aracaju como um todo, e eu agradeço também a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, estou super à disposição, né, no que for preciso e no que eu puder colaborar. Muito obrigada aí pelo convite. E quando eu estiver em Brasília, eu vou te entregar um PIN do e-mail que tem né, a marca do e-mail e um outro da Rede Geronto dizendo que você vai ser para sempre a nossa número um Opa, no Saber Sênior que Trajetórias. bom, que ótimo. Muito obrigada. E no próximo episódio, iremos conhecer histórias sobre o envelhecimento aqui na nossa Aracaju. Se inscreva no nosso canal e siga a Rede Geronto e o e-mail nas redes sociais para ficar com a gente nos próximos episódios. Nos vemos em breve.